Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 7 de janeiro de 2023. Agora na Espanha, 13 horas e 11 minutos. No Brasil, 9 e 11 da manhã. Vocês vejam que ontem a gente havia incursionado para dentro da nuvem, mas como a base da nuvem subiu, a gente agora está namorando a base da nuvem por fora, porque a base acabou formando uma parede aqui. A gente atravessou basicamente a parede, mas o fato é que a gente vai seguir aqui escalando de baixo para cima a linha da base da nuvem que está agressivamente apontada para cima. O prognóstico é que a gente alcance a máxima aqui fixada na linha superior do canal de Keltner, que coincide com a base da nuvem nesse quadrante aqui mais tópico, na altura de 17.233, é a nossa resistência mais imediata. Na projeção, a nebulosidade esverdeada já se confirmou. As três linhas do canal de Keltner estão emborcadas para cima, não muito agressivamente, mas estão emborcadas. A nossa próxima parada, superando aqui a base da nuvem, que acabou criando essa parede, seria 17.200, para depois buscar algo próximo desse suporte aqui, dessa camada congestional em 18.300. No intraday, a BTC está um reloginho. A gente está nesse momento, a gente há poucos minutos atrás esgarçou a lower, uma, duas. Chegamos a voltar aqui para a área cinzenta para despressurizar essa brutal sobrevenda, mas já ela vai buscar aqui o patamar da VWAP, que está lá em 16.940 e tal. Na banda de VWAP mensal segue o game. Como a gente está tentando superar a resistência imposta pelo patamar da VWAP mensal do mês 12, que está ali em 17.040, 17.050, é normal a gente ter batido nesse patamar. Ontem fizemos a máxima em 17.041, mas olha o corpo real desse candle comprador de hoje. Se a gente olhar em perspectiva a banda de VWAP semanal, a gente percebe que, na verdade, a gente está estressando aqui as uppers. Então, a gente entrou no semanal numa área de sobrecompra, e é natural que os osciladores comecem a despressurizar, fazendo com que a BTC teste aqui as lowers, mas a BTC tem esse padrão, mesmo descendo, ela desce subindo, e caindo, ela acaba... Ela desce com aquelas agulhadas de alta e cai também e sobe também com aquelas agulhadas de baixa. É o padrão da BTC, ela é muito volátil. Enfim, a gente precisa despressurizar aqui esse setor de sobrecompra no gráfico aqui na banda de VWAP no semanal. Mas no intraday ela tá bonita. Antes de qualquer movimento mais brusco, ela vai buscar a VWAP, justamente porque é a média ponderada de volume financeiro, para depois formar aqui a personalidade da banda no intraday. Na Seara Fática, e já eu vou ofertar os sinais na sala, já ofertei 2 sinais no Copy Trade, daqui a pouco eu vou ofertar mais sinais na sala. E na Seara Fática, a força computacional quântica, segundo alguns analistas chineses, pode eventualmente quebrar a criptografia dos principais criptoativos, principalmente da BTC. Isso segundo um relatório chinês. Mas os especialistas em criptografia são um tanto céticos. Eles afirmam que esse relatório chinês conseguiria quebrar uma criptografia que é muito distante daquela que protege a BTC, por exemplo. A força computacional quântica é medida em qubits. Hoje, se a gente pegar toda a força computacional instalada do planeta, fora a força computacional quântica, a força computacional instalada, reunida do planeta no ataque de força bruta, demoraria dezenas de milhões de anos para quebrar uma private key de BTC. A força computacional quântica que existe hoje ainda é ainda é uma força selvagem, ela precisa ser domesticada. Ainda não há, porque a força computacional quântica, ela não usa só a variável passa energia ou não passa energia, a clássica linguagem de 1 e 0. Ela usa uma infinidade de variáveis e ainda não há uma domesticação dessa força selvagem. O que eles conseguem hoje é uma quantidade ridícula de qubits que poderia reduzir esse ataque de força bruta para milhares de anos em termos de tempo para poder quebrar uma private key.
Mas eu garanto a vocês que mesmo que isso fique reduzido a anos, ou a centenas de anos, ou poucos milhares de anos, é só fazer uma atualização no código da BTC. Essas criptos de quarta geração, de terceira e quarta geração, como Polkadot e Kusama, já são imunes à força computacional quântica. A BTC, se houver uma evolução brutal nesses qubits de força computacional quântica, é só atualizar o código da BTC, migrar os recursos para uma private key atualizada, vamos colocar, e pronto, resolve o problema. Não há absolutamente... isso não suscita nenhuma preocupação para a indústria criptográfica. É só para efeito mesmo de constatação, no sentido de que há solução para uma eventual corrida, principalmente de estados soberanos, no desenvolvimento de força computacional quântica que teoricamente poderia ser capaz de ameaçar uma private key de BTC. Para vocês terem uma ideia, existem mais private keys de BTC do que átomos no universo. Eu vou repetir. Existem mais chaves privadas de BTC do que átomos no universo. A quantidade de átomos no universo deve ser algo em torno de 10 elevado a 80, a 86ª potência. A quantidade de private keys de BTCs é 10 elevado a 250ª potência. Ou seja, é virtualmente, com a força computacional instalada de hoje, sequer ameaçar, talvez o que a gente pode pensar é que essa força computacional poderia ameaçar se ela chegasse a uma casa de milhares de anos, em termos de longevidade para se quebrar uma private key. Mas mesmo assim seria algo que daria uma larga janela de tempo para uma atualização dos códigos. E a Mastercard fundou uma incubadora com a Polygon Matic e agora já lança uma plataforma para remuneração de artistas, de criadores e artistas musicais. Enfim, já é a Mastercard entrando dentro da Web3. Muito interessante. E a França fecha o cerco contra corretoras de criptomoedas. A França está patrocinando uma política dura junto ao Banco Central Europeu para que corretoras, exchanges, criptos, depois desse mega colapso da FTX, passem os órgãos reguladores passem a exigir uma licença específica para exchanges criptos operarem na zona do euro. Enfim, é o novo normal num mundo pós-colapso da FTX e uma crise e confusão sem precedentes na Câmara Federal Norte-Americana. Desde a independência norte-americana, nunca houve tanta confusão para se eleger o presidente da casa. Foi quase uma briga no plenário, 4 dias de xingamentos, encontros noturnos, entregas apressadas de pizza e nada. Os republicanos do establishment ficaram horrorizados. Um grupo de 20 republicanos ultraconservadores, conhecidos como o grupo do Tea Party, simplesmente eles não estão reencontrando representatividade no Kevin McCarthy. E isso está acabando por criar sucessivas tentativas de eleição do presidente da Câmara Federal Norte-Americana sem sucesso. Virou um circo. E os democratas reclamaram no sentido de que os republicanos estariam quebrando regras centenárias que desde a independência norte-americana nunca haviam sido afrontadas. E os republicanos riram dos democratas dizendo que no pós-guerra civil não houve nenhuma tradição que limitasse a quantidade de tentativas para a eleição do presidente da casa, portanto não há tradição quebrada, porque nunca houve tradição nenhuma, ou seja, virou uma guerra de todos contra todos dentro da Câmara Federal Norte-Americana. E os Estados Unidos adicionaram uma ofensiva de 2,85 bilhões em armas em favor da Ucrânia. É mais dinheiro para essa guerra. E a saída tresloucada e irresponsável dos Estados Unidos, o desembarque dos Estados Unidos do território afegão,
naquela saída tresloucada determinada pelo Joe Biden, acabou abrindo um vácuo de poder militar que está sendo rapidamente ocupado pela China. E mais, a China e o regime talibã assinaram um acordo histórico para a extração de petróleo e carvão mineral. Gente, a China está ocupando o espaço que era dos americanos lá no território afegão, que é governado pelo regime talibã. Enfim, gente, a BTC segue acumulando. A gente, nesse momento, está estressando a lower aqui da nossa banda de VWAP no intraday. Daqui a pouco ela volta para VWAP no patamar de 16.940. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.